Olá, sejam todos bem-vindos. Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Quero agradecer a todos do fundo do meu coração que estão compartilhando, dando seu joinha. E se você é novo por aqui, faça a tua inscrição e vê se ela continua ativa. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra na epístola de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. O tema da mensagem: cuidado com a apostasia pessoal. O mundanismo tem sido uma constante na vida de muitos crentes. Essa mistura tem enfraquecido a fé de muitos, de tal maneira que estão errando o alvo e se contaminando, enfraquecendo na fé. Assim, acabam apostando da fé, ou seja, disserção, abandono, separação, desvio, rebelião, cortando assim a boa relação com Jesus Cristo, perdendo assim a comunhão total com Cristo. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos dias uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Cristo e da verdade bíblica. Aparecerão pastores na igreja de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas que se afastarão da fé e aos poucos se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixaram de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem, sobretudo, pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e na igreja. A proteção do cristão contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada, e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais pode enganar-se e enganar os outros
com suas misturas de verdade e falsidades. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do cristão em praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor de Deus. Os cristãos fiéis não devem pensar, pelo fato da apostasia predominar dentro do Evangelho, nos últimos dias não poderá ocorrer avivamento autêntico, nem que o evangelismo, segundo o padrão do Novo Testamento, não será bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quanto invocarem o seu nome, e que se separarem dessa geração perversa, e que Ele derramará sobre eles o Espírito Santo. Verso 12. Sê o exemplo. Uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico é que ele seja um exemplo para os demais crentes. A palavra grega traduzida para exemplo significa modelo, imagem, ideal ou padrão. O pastor, antes de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver cristão. Somente deve ocupar o cargo de pastor da igreja o homem do qual a igreja possa dizer aos seus membros: este obreiro tem uma vida cristã digna de ser imitada. Verso 16: fazendo isto, te salvarás. Alguns deveres pastorais de Timóteo eram viver uma vida santa, permanecer receptivo à operação e dons do Espírito, ensinar a sã doutrina, guardar a fé e vigiar sua própria vida espiritual. Essas coisas são essenciais à própria salvação de Timóteo e para aqueles a quem pastoreavam. 2 Timóteo capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos dias. O apóstolo Paulo profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproximar. Os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Essa advertência visa reanimar os obreiros que com a igreja local permaneça leais a Cristo e a sua revelação, a plena bênção da salvação em Cristo e o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinos do Novo Testamento.
A apostasia na igreja redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original, que foi entregue aos santos. Verso 3: sem afeto natural, o adversário promoverá uma perseguição contra a família. Os filhos serão desobedientes aos pais, e os homens e mulheres sem afeto natural, ou seja, sem afeição à família. Mãe matando seu bebê, filhos abandonando seus pais idosos. Uma completa banalização da família, dos princípios morais e do amor. Apocalipse capítulo 22, 11b. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Estamos vivendo o final dessa era. Já estamos chegando no final dos tempos. E tudo aquilo que a Bíblia profetizou, os sinais já estão acontecendo há muito tempo. Por isso é importante o cristão conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Porque o espírito da mentira, o espírito do erro, dominará a partir de agora. Por isso a necessidade de conhecer a verdade, para não ser iludido por ninguém, porque o fim está próximo. Oremos. Senhor Deus e Pai, meu Deus querido, meu Deus amado, Tu és o meu Deus, ó Pai, Tu és o meu Criador, meu Pai, e eu te glorifico, meu Senhor, na beleza da Tua santidade. Eu quero te adorar, te glorificar, te exaltar, meu Pai. Quero agradecê-lo por mais um dia que o Senhor acrescentaste à minha existência, Pai. Quero agradecê-lo pela Tua misericórdia infinita, Pai. O Teu amor, meu Pai, tão grande e tremendo, meu Pai, incomparável, imensurável, Pai. Por isso eu te adoro, Pai, porque não há outro além de Ti, Senhor. Eu coloco a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Aí está a ministração da Tua palavra, Senhor, nos advertindo que no final dos tempos muitos irão apostar da fé, meu Pai, por dar ouvidos a doutrinas de demônios, meu Pai. Por isso eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Que Tu venha continuar despertando, avivando, meu Pai, levantando pregadores para pregar uma palavra santa, uma palavra pura, uma palavra de advertência, meu Pai, para que a Tua igreja venha ser despertada pelo Teu Espírito Santo e venha estar de pé, meu Pai, porque grande é a fúria do adversário nos últimos tempos, Senhor, mas aquele que permanecer firme e fiel estará guardado por Ti. Por isso eu te peço, meu Pai, continua realizando uma grande e poderosa obra no meio dos Teus filhos, ó Pai, dando sabedoria, entendimento, compreensão. Eu quero repreender esse espírito da mentira, esse espírito do engodo, meu Pai, esse espírito da corrupção, meu Pai, esse espírito da cegueira espiritual, meu Pai, todo esse espírito demoníaco, meu Pai, que muitas vezes habita no meio do Teu povo, que ele seja repreendido, meu Pai, que Tu venha despertar a liderança para ensinar uma palavra pura, Pai, avivada pelo Teu Espírito Santo, que venha despertar a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família,
Que Deus abençoe esta nação e abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém. Continua dando o teu like, tá bom? Continua compartilhando para que outras pessoas sejam abençoadas. E verifica se a tua inscrição está ativa, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.